E hoje, ô Fábio, quantas viagens você organiza por ano, por mês, assim? Tem uma média que você possa falar, né, claro, com a gente? Claro, a gente, na verdade, sofreu muito com a pandemia, né? A gente passou 2 anos aí sem poder fazer viagem nenhuma, então a gente fez zero viagens em 20 e 21, e 22 a gente começou a retomar muito bem. Ano passado a gente fez 20 viagens e a Poxa, perspectiva desse ano aqui é a gente fechar entre 30 e 40 viagens. que legal. Então, a retomada foi muito boa, está crescendo bastante essa demanda, né? As empresas estão usando cada vez mais as viagens como não só como ferramenta para relacionamento com o cliente, mas também para desenvolver o branding, né? Fortalecer a marca. Então, tem muita empresa buscando agora esse tipo de viagem, então tá bem bacana. Eu, Vai lá, eu, Wesley. eu, eu, né, eu vi que você ia perguntar, mas assim, só que eu estou segurando um pouquinho algumas perguntas, mas aqui é legal isso que você está falando das empresas, porque eu falei do benchmark, né? Não foi à toa. E aqui na nossa região, os produtores rurais eles se organizam, né? Tem aí uma equipe, né, de pessoas que eles se organizam, né? Uma ciência técnica que faz toda essa logística, esse entendimento. E todo ano eles viajam, vão para fora do país, né, para entender. Então, esse ano, por exemplo, eles foram nossa, em vários países, inclusive a Holanda, né? Então, para ir em Uhum. busca, né, de outras realidades, né? Até eu conversei com um deles que foi para a viagem agora, segunda-feira, perguntei e tal, ele falou: olha, é legal porque lá na Holanda a gente fala de água, né? Matemática aí, qualquer água. Lá é totalmente diferente, a gente tem que aprender muito com eles, né? Ele é isso, isso. E começa a trazer e adaptar para nossa realidade, até mesmo para discussão, né? Isso é muito rico, então vai muito além do que você visitar, né? Alguma coisa, sei lá, bater aquela foto, né? Como a gente, em geral, né? Todo mundo faz, que é legal também, né? Você, Uhum. olha, bati a foto aqui, mas assim, explorar, né? Ali outras realidades de negócio, né? Então, esse benchmark que é onde que está acontecendo, olha, aqui funciona assim, e funciona mesmo, né? Então, você passa também daquela questão assim, eu ouvir dizer, eu fui lá, conheci, troquei ideia, né? Perguntei algumas coisas, as pessoas, é isso que você falou, bem legal, que quando você tem um intermediário ali, né, que faz essa boa curadoria, as pessoas vão mais aberto para trocar conhecimento mesmo, para falar também o que dá de errado, né? Porque é legal saber o que dá certo, mas tem gaps, né, ali. E como é que você faz isso, faz aquilo? Então as pessoas estão dispostas ali a conversar, a trocar mesmo, né, figurinha, né? Isso é muito positivo. Uhum. Eu só lembrei desse ponto aqui que é muito rico. Inclusive, né, tava pensando aqui, viu, Diego? Olha que bacana, né? Eu nunca pensei na vida, viu, Fábio? Eu nunca pensei na vida que até pode ser, né, uma opção, falar, ó, deixa eu passar umas férias, por exemplo, por que não, né? Ir lá e fazer algo diferente e trocar, né? Então você vai lá, faz uma viagem técnica, porque, né, quem é agrônomo e tal, ir para o campo ali já tá aprendendo, né? Gosta da terra e busca, né? Então isso eu fiquei muito curioso, que até pode ser uma nova forma de pensar profissionalmente, juntando as duas coisas, né? O profissional com algo né, pessoal também ali, que tá tudo muito junto, né? Sim, com certeza. E ó, falando disso que, por exemplo, você falou aí de benchmark, né? Uma coisa que é muito comum a gente buscar nas viagens é a inovação. E aí, quando a gente fala em inovação, qual que é a primeira coisa que vem na cabeça? Porra, um drone, uma máquina autônoma, um negócio mirabolante, uma grande tecnologia disruptiva. E nem sempre é assim. Então, eu vou até contar um caso aqui de uma das vezes que a gente foi para a Califórnia, enquanto às vezes o pessoal ficava olhando lá a produção e tudo mais, eu ficava tirando foto, né? E uma vez, numa das viagens, uma pessoa chegou e falou: Fábio, vem cá, tira foto aqui disso aqui para mim. Aí eu tirei, era uma carriola, e aí depois eu perguntei para ele, falei, e aí, o que você achou aí de interessante e tal? Ele falou, cara, olha isso aqui. Gente, era uma carriola super simples, parecia que tinha sido feito à mão mesmo,
E aí ele falou, cara, isso aqui vai me ajudar muito a colher o morango por causa disso, um negócio rudimentar, assim, super simples. E o cara teve uma ideia que, meu, se ele tivesse na fazenda dele, ele não teria. Então, isso é o benchmark, né? Você vê, puta, isso aqui funciona legal, cara, mas como é que eu posso adaptar? E esse caso é muito legal, eu sempre uso de exemplo, porque para as pessoas tirarem um pouco essa ideia de que para ter inovação tem que ter tecnologia, tem que ter alguma coisa muito moderna. Na verdade, simplesmente você ver como as pessoas estão resolvendo os problemas delas, pode te trazer ideias para você resolver os seus também. Então, isso é importante falar aí desse benchmark, né? É o que a gente sempre fala aqui, Fábio, nos nossos episódios sobre o repertório. Então você precisa ter repertório. Agora, para você ter um Exato, repertório amplo, diferente, você precisa ir para outro lugar. E eu achei legal esse exato. comentário do Wellington também, que eu viajando a trabalho, para lá e para cá, muitas vezes, tanto a trabalho quanto a lazer, né? Às vezes você viaja a trabalho e você vai com objetivo, mas você fica, né, como profissional da área do agronegócio, olhando como é que é o bioma ali, como é que é as plantações como são ali naquela área, você fica curioso para saber como que funciona ali, qual que é como que são as terras, qual que são os desafios, por mais que você não foi mais ou menos ver isso. E às vezes você viaja a lazer, né? Às vezes eu viajo aqui também com a minha companheira que não é da área, e eu fico ali viajando, né? Às vezes distraído. Ela, o que você está olhando aí para essa paisagem? Não, eu tô olhando porque, meu, olha que interessante aqui, né? A gente veio aqui e tal, e tem ali uma criação animal, tem ali uma produção disso, daquilo. Então, assim, eu acho que isso é muito legal, porque ah, você está trazendo uma possibilidade de unir um pouco aí o útil ao agradável, né? Porque além de fazer negócio, você tem um viés turístico também, né? Você foi com a turma também fazer alguns passeios, além do passeio de negócios, né? Então, aumenta o repertório e tem todos esses benefícios aí embutidos, né? Bem legal essa sua iniciativa. E aí, emendando na pergunta, Fábio, você estava contando para a gente ali que você foi um facilitador, né? Você foi um cara que você gosta de fazer isso, né? Fez como Uhum. produtor, chamou os sócios, depois desses sócios chamou os professores da Unesp, daí os professores indicaram e foi com o pessoal do Distrito Federal e foi com o pessoal que está na política e aí o negócio foi crescendo porque você é um cara que você gostou de fazer isso, você teve prazer, Uhum. você fez por prazer e de repente virou um negócio. Isso é muito legal também você trazer isso. E você ia lá para Califórnia, né, que é onde você tinha mais segurança, apesar de você ter outras experiências internacionais aí, pelo que você contou pra gente. Mas hoje, Uhum. assim, né, conectando com hoje e nessa época, depois você começou a levar como um negócio, começou a ir para outros lugares. O que te facilitou a ir para esses lugares que você não conhecia ainda e hoje, assim, qual que é o limite? Né? Tem um limite? Como que você tem alguns lugares específicos que vocês fazem as viagens? Como que funciona? Cara, é muito legal se falar isso, porque realmente o agro foi entrando, eu fui fazendo, fui gostando do negócio, e aí depois, eu lembro até nas primeiras viagens aí que eu fiz, até com a professora lá, vi os alunos, falei, cara, se eu pudesse voltar atrás, eu tinha feito agronomia. Eu gostei demais, assim, de ver ali e estar no campo, principalmente com os professores, e eles explicando um monte de coisa. Então, foi uma experiência sensacional para mim também. E foi meu primeiro MBA, né, de agro. Porque aí depois eu falei, putz, eu preciso estudar mais, saber mais sobre o assunto. Aí eu fiz um MBA na Exalc também, e MBA em agro, para ficar por dentro também e conhecer mais o negócio. Mas cada viagem é uma aula, cada viagem é um MBA, eu falo, porque é tanta coisa que a gente aprende. E aí, de regiões, cara, as pessoas às vezes me perguntam, quais são as principais regiões que vocês visitam? E eu falo, putz, depende muito. Por quê? A maioria do pessoal do agro, eles estão acostumados a viajar para os Estados Unidos. Você fala viagem para agro, tá? Todo mundo fala Farm Progress Show. Lá em Illinois, meio oeste, na região de cana, de soja, de milho, e De todo grãos. mundo já, e de grãos, todo mundo já foi para lá. Só que o meu trabalho sempre foi desenvolvendo outras regiões e outras culturas. Então, para vocês terem uma ideia, ano passado a gente levou um grupo, na mesma data, a gente levou um grupo
para o Texas para ver pecuária e a gente levou um grupo para a África do Sul para ver cana-de-açúcar. Então, assim, coisas completamente distintas. Aí agora a gente está fazendo uma viagem aqui, organizando uma viagem que eles querem ver produção de baunilha. E aí a gente foi descobrir que a baunilha se originou no México. Então, assim, eu nunca tinha imaginado visitar uma produção de baunilha. E eu acho que muita gente também não. E aí eu levantei para eles e falei, ó, tem 2 possibilidades aqui de viagem. Ou no México, que foi onde surgiu e a baunilha foi desenvolvida, ou na região que é o maior produtor, maior exportador de baunilha do mundo. Vocês sabem qual que é, não? Não faço ideia. Madagascar. Madagascar. Então eu falei para eles, ó, tem essas 2 possibilidades, qual que vocês querem? Eles optaram pelo México. Então, para vocês verem a diversidade, quando a gente fala de agro, é um universo imenso e a gente tem que sair dessa visão de grãos, né? Então a gente já fez viagem com tema de orgânicos, de pecuária, de leite, de frutas, de hortaliças, então de grãos também. Então a gente, ou só temática de água, de gestão da água. Então cada lugar tem as suas vantagens, né? Então, por exemplo, falando de água aqui, a gente tem 2 exemplos muito bacanas. O primeiro deles, Israel. Então, a gente já levou vários grupos para Israel também, para ver principalmente essa gestão da água, irrigação localizada, como é que eles gerenciam tudo isso. Almeria também é uma região desértica. Se você pegar Israel, 60% do país é deserto. E hoje os caras são autossuficientes com água, porque eles estão dessalinizando a água do mar. E tem uma gestão lá incrível. Então, Almeria também era desértico, os caras conseguiram fazer acontecer. Então, depende muito de que região, de que cultura você quer ver e de qual tecnologia ou qual área específica que você quer ver. E aí eu dou um exemplo para vocês. A gente fala de cultivo protegido, de estufa. Onde é legal ver? Aí todo mundo fala, Holanda. Estufas lá de vidro, de alta tecnologia. E aí a gente tem 2 situações. Na Holanda é muito bacana você ver isso, que é uma tecnologia de ponta, um negócio incrível. Mas não é replicável no Brasil. Não se adequa à nossa realidade. Agora, se você quiser ver estufas mais próximo ali do que a gente vive aqui no Brasil, a região de Almeria, no sul da Espanha, é muito mais interessante. Não que a Holanda não seja, só que lá você vai ter insights e visões de um tipo, e na Espanha você vai ver outra coisa mais aplicável e tudo mais. Então, depende muito, por isso que a resposta final é depende, né? Depende muito do que se quer ver e qual cultura e qual tecnologia. Ô, Fábio, você já é do agro, cara, porque se Eu ia você falar deu depende é a resposta oficial dos agrônomos, porque depende de um monte de coisa, e aí você já mostrou que você já é do agro, né, mandando o depende aí para encerrar o raciocínio de tudo que você falou, que é muito legal, né, então muitas possibilidades, né, então não tem um limite, né, o céu não é um limite aí na AgroTravel, né, porque vocês viajam para tudo quanto é lugar, então muito legal. E... Ó, tem mais algumas perguntas aqui, várias na verdade, e tem as fotos ainda, né? Antes de trazer, o Wellington, tô vendo ali, o Wellington ele tá atacando as perguntas ali, tô só esperando parar de falar para ele mandar a pergunta dele, mas antes dele fazer a pergunta, deixa eu só fazer uma chamada aqui com os nossos queridos telespecs que estão aí nos acompanhando, né, nessa conversa maravilhosa aqui com o Fábio, né, e convidá-los, a vocês que quiserem apoiar essa iniciativa, o Regra de 3, aqui no canal Agro de Respeito, nos envie um e-mail em regra-de-3agro@gmail.com, lembrando que é regra de 3, né, então é D a letra, o número 3, agro@gmail.com, e nós podemos te apresentar várias formas que vocês podem apoiar esse trabalho, que vocês podem ter a sua marca associada aqui com os nossos episódios, ou também indicar, né, palestrantes, convidados, formatos diferentes de episódio. A gente está aí para trazer novidade para os espectadores. Então, é isso, né? E eu queria fazer um agradecimento rápido aqui, porque teve um cara que é o Vitor, né? @Vitor.58799, aqui o nick dele
do YouTube, que, cara, nos últimos 3 dias aqui, 2 dias, na verdade, ele maratonou aqui, eu acho que é o Regra de 3 e mandou comentários, né? Ele mandou aqui, ótimo podcast, parabéns pelo trabalho de vocês, no episódio do Nelson, no episódio do Gabriel Basso também mandou palminhas, e hoje ele mandou mais uma aqui no do Daniel Duft, né? Excelente episódio, espero que esse canal cresça muito. Então, obrigado, Vitor, por estar nos apoiando aí, comentando. Compartilhe esse episódio e você que está nos acompanhando também deixe seu comentário, que a gente vai lendo aqui conforme vocês estiverem comentando, né? Tiverem dúvidas, tragam aí a sua participação, que é sempre muito bacana aqui pra gente. Então, vou deixar rodando aqui o nosso e-mail na tela. Vocês também podem entrar em contato via Instagram com @agroderespeito, @wellingtonbendinelli. Então, temos várias formas aí da gente bater um papo. Então, vamos voltar aqui, Wellington. Vai lá, manda a sua pergunta, enquanto eu deixo aqui trocando os banners. Tava aqui pensando, né? Foi uma das primeiras perguntas que eu escrevi aqui, Fábio. E assim, tem as fotos também, né? Acho que tem várias oportunidades aqui, mas para falar de coisas diferentes, né? Que a gente tá falando de cultura, tá falando de insight, repertório, a gente falou de inovação, a gente falou de muita coisa aqui. Mas assim, se você puder, qual foi a coisa mais diferente que você viu, que você presenciou, né? Que te fez assim, falou, pô, nossa, eu nem imaginava, tirando a questão da baunilha, que eu também não sabia de Madagascar, mas assim, teve alguma coisa que te chamou a atenção, né? Ou algumas coisas que te chamaram a atenção nessa Cara, visita sua? com certeza, né? São muitas viagens que a gente já fez. Cada viagem eu falei para vocês que é um MBA e prático. Então, e eu por não ser da área originalmente, para mim, principalmente mais no começo, né? Tudo era novidade. Então eu ficava ali. Eu acho que eu era o mais entusiasmado quando eu levava os grupos. Eu era a pessoa mais entusiasmada do grupo, porque para mim ali era 100% novidade em tudo. Então, para mim, tem muita coisa bacana que eu aprendi. E acho que, assim, pegando uma última viagem que a gente fez agora, uma das últimas, né, no final do ano passado, do Texas que eu comentei de pecuária, foi uma viagem muito bacana. E assim, um negócio que chamou muita atenção lá e destacou foi, e não só eu fiquei impressionado, mas os demais participantes também, de como eles fazem a gestão lá de grandes propriedades com um rebanho grande com tão pouca gente, né? E usando tanta tecnologia, assim. Então, os caras, eles realmente usam os dados, porque tecnologia é aquele negócio, né? Não adianta você ter e não saber interpretar ou você não aplicar direito. E lá os caras conseguem fazer uma gestão muito boa de tudo ali que eles estão acontecendo. A gente foi fazendas com rebanhos enormes ali, com 6, 7 pessoas no total, juntando o pessoal da limpeza e tudo. Então, foi um negócio que chamou muita atenção, né? Essa eficiência e que aqui no Brasil a gente pode melhorar muito ainda nesse aspecto. E aí também um outro ponto aqui que me chamou bastante atenção, e eu tenho falado muito sobre isso, que é com relação ao marketing, né? Que a gente pode aprender muito com os americanos. E o agro aqui no Brasil hoje, ele ainda é visto como vilão, principalmente na pecuária, né? É visto como vilão e tudo mais. E a gente não sabe se vender, a gente não sabe passar o quanto a gente é bom. E a gente estava numa universidade lá no Texas e a gente ouviu do professor, teve que ir até lá para ouvir do professor lá, um dos maiores especialistas lá dos Estados Unidos no assunto, falando que o Brasil é um exemplo de sustentabilidade na pecuária. E os próprios produtores que estavam ali ficaram, nossa, a gente é bom mesmo, cara. Olha aqui, os caras estão falando aqui. Então, a gente tem ainda essa síndrome de vira-lata, né? De achar que os outros são melhores e tudo mais. E falando do agro como um todo, a gente tem muito para ensinar para os outros países, né? Então, isso foi alguma coisa que chamou muita atenção e os americanos sabem fazer esse marketing como ninguém. Eles têm vários programas, iniciativas lá sensacionais para educar a população e fazer com que a população tenha orgulho do agronegócio ali do país. Então,
esses são 2 pontos aí que me chamaram a atenção nessa viagem. Eu peguei essa como exemplo, senão eu ia ficar perdido aqui entre tantas outras, mas eu acho que essa trouxe essas 2 lições que são muito fortes. Sabe que você está falando que são de dados, né? E eu fui semana passada no evento em São Paulo, que a gente falou bastante sobre isso, né? Sobre o GAF, né? Ah, eu estava Que lá também. e aí tava falando sobre a questão de dados, né? Eu estava aqui procurando minhas anotações aqui, falando um pouquinho sobre informação tem validade no tempo, né? Uma pessoa falou, né? E o quanto que tava falando um pouco sobre a agricultura da decisão, né? Então eu achei legal isso, porque a gente tem uma pancada de dados hoje, né? Temos uma pancada conseguimos trazer informação, né? E aí uma sacada que eu não tinha ainda pensado, mas e a decisão, né? Então, aí eu lembrei de um produtor que me mostrou há alguns dias assim a parte fez uma análise do solo dele, né, com a parte de micro-organismos, e deu lá, sei lá, 20 páginas de micro-organismos, se era patógeno, não era. Ele falou assim: o que eu vou fazer com isso daqui, né? E eu não tô falando que não tem que saber, não é isso, a mensagem não é essa. É que para quem está nos ouvindo também nos assistindo, né, que o nosso desafio, ele já não é talvez assim, só, né, qualificar os dados, não é a gente organizar e gerar informação, mas também a gente talvez buscar formas, né, de auxiliar os agricultores a tomar decisões, né, melhores com tudo isso. Então, olha que, para mim, né, eu não tinha ainda com essa clareza que eu estou falando com vocês pensado. Então, quando você falou do Texas, né, desses grandes rebanhos ali, né, e com pouca gente, e com muita intensificação aí tecnologia, né, me veio refletir um pouco algumas coisas que eu ouvi lá nesse evento, aliás, um grande evento, né, Fábio? Muito bom, é isso aí. Não, foi sensacional o evento, uma proporção ali que o agro merecia um evento daquele, né, cara? Foi muito bacana. É. Muitos embaixadores lá também, né, Fábio? Muita gente, né, internacional. O evento, aliás, um evento de nível internacional, né? Foi super bacana. Mas Uhum. enfim, né? Vai lá, Diegão. Bora para as fotos? Boa. Vamos lá. Vamos nessa. Tem bastante história por trás das fotos aqui. Vamos Quero ver qual que você vai. Olha aí, ó. Aí temos. Esse aí foi a segunda viagem que a gente fez lá para a Califórnia. Então, quando ele falou que ia levar os sócios dele, que eu contei para vocês essa Olha lá. história, essa daí. Essa e atrás ali foi a van que eu aluguei, que eu mesmo estava de motorista, de chofer, de tudo. E essa daí foi uma foto que a gente tirou lá na frente do hotel. Eu tô aqui, eu sou o primeiro aqui à esquerda. E aí tá faltando gente aí na foto, mas tá quase todo mundo aí. Então essa foi da primeira viagem da segunda, né? Da primeira em grupo, na verdade, lá para Califórnia. É uma Legal. Aí vocês estavam limousine chegando van, ou né? vocês estavam voltando? Oi? Vai lá, Wellington. Perguntei Não, junto com você. eu fui fazer você falou uma coisa séria, eu fui falar mas parece uma limousine van, né? Me deu a impressão que era um carro mais. Lá nos Estados Unidos eles têm essas vans de 14 lugares. Em alguns estados lá a gente pode dirigir com a mesma CNH, né? E aí Legal. tem outros estados que você não pode dirigir um negócio desse tamanho aí. Mas foi legal, até tem uma história boa também depois, mas pode passar aí. Vai ter mais fotos, vai ter mais fotos. Isso é interessante também, são esses pormenores aí que a pessoa que vai para o lugar não conhece e acaba muitas vezes caindo em encrenca, né? Aluga, que pode dirigir, daí lá nos Estados Unidos muda o estado, né? Daí não pode, a lei muda, né? Vai ficando uma confusão, né? Exato. Aí foi com esse mesmo grupo aí, a gente estava numa fazenda de alho e cebola lá na Califórnia. E esse que tá agachado aí é o gerente lá da fazenda, o cara super gente boa, o cara falava espanhol, tem muito mexicano, né, trabalhando na Califórnia principalmente, e nas fazendas lá, muitos não, eu acho que 90% são mexicanos. E tem cidadezinhas pequenas, até lá no interior da Califórnia, que as vilazinhas, né, no meio das fazendas, que é tudo em espanhol, não tem nada em inglês. Então isso é muito curioso também.
E grandes, né? Aparentemente grande, né? Sim, sim. Essa daqui é a empresa que faz, que vende aquela cebola para o Outback, aquela cebolona grande, sabe? E aí Caramba. eles tinham várias cores lá, e inclusive eles mandavam para o Brasil também. Nessa época eles estavam mandando para o Brasil as cebolas. Massa. Muito bom. Aqui é o mesmo Essa, time aí? Não. não, essa aí é o time dos professores, Ah, ali Rumi. dá para ver a Rumi Ah, ali, verdade. na ponta, o Norberto. O Norberto, é verdade. Aí foi na California State University também, lá em Fresno, e a gente visitou a universidade, tinham alguns estudantes brasileiros lá, eles receberam a gente, fizeram um bate-papo, também tinham se eu não me engano, acho que era o reitor lá, foi falar com a gente também, foi bem bacana trocar essa experiência com os brasileiros que estavam estudando lá, né? Então, o pessoal gostou bastante também. Conheço metade dessa turma aí, que legal. Ah, legal, você conhece outros integrantes aí? Conheço os doutorandos e mestrandos aí, ó, Ah, nossos boa. professores ali, ó, legal demais. Olha quanta gente, saudade, legal. Show. Muito bom. Essa aí com eles também. Aí a gente estava numa fazenda de hortaliças, né? Produz principalmente folhosas. E aí eles também têm morango, tem alguns berries lá, framboesa. E foi bem legal também essa daí. Acho que aí até dá para ver bem a turma. Essa foi a grande viagem, né? Que virada de chave para a gente na AgroTravel que, que transformou, que criou a AgroTravel. Né? Até hoje eu falo para a Rumi, falo que ela é madrinha da empresa, porque foram eles ali que geraram esse insight, né? Para a gente poder realmente criar uma marca e começar um trabalho. Então foi muito legal. Inclusive encontrei a Rumi há pouco tempo agora na Hortitec também. A gente trocou bastante ideia lá, foi bem legal. Toda vez que a gente encontra, isso é um negócio legal de viagens, né? A gente vai para as feiras, para os eventos, encontra o pessoal e aí é sempre aquela lembrança gostosa, né? Puta, e aquela viagem, cara, foi demais. E começa a contar a história. Então, o bacana é isso, né? Sempre você trazer memórias positivas e que marcam ali as pessoas também. Muito Aliás, legal. você Fala lá, falou Ué. de um MBA, né? Agora, olha, você aprender com a Rumi, com o Norberto e com o Pavan, na prática, realmente é um MBA, viu? Porque a Rumi é Exato. fantástica, né? Todos são fantásticos, né? Então, eu lembro, assim, a Rumi é muito prática também. A gente fazia as aulas, dava o exemplo, olha, dava um problema lá numa casa de vegetação e ela sempre estimulando a gente a olhar, o que está acontecendo com essa planta aqui, né? Aí ela falava tal, eu acho que é, sei lá, doença de solo, eu acho que é uma praga X, eu acho que, enfim. Aí ela falou, não é isso, olha, você tá vendo aqui a posição do sol, e uma coisa assim totalmente mais simples, né, ali, que tem tanta influência e a gente ali muito focado, né, naquilo que a gente aprendia, né, então tentando achar que era uma praga, uma doença, ou alguma compactação de solo, enfim, né, ela sempre simulando, né, esse mais aí na gente, né, então é muito legal. Legal.